Das vastas estepes da Mongólia aos zoológicos ao redor do mundo, este sobrevivente nos ensina, com delicadeza, sobre adaptação, grupos familiares e o rewilding bem-sucedido. Vamos descobrir o nascimento dos potros, os predadores e a conservação contínua para um futuro mais selvagem. Há muito tempo, nas estepes da Mongólia, um cavalo selvagem de porte robusto perambulava livremente. Em 1969, ele já estava extinto na natureza, existindo apenas em zoológicos. Curiosidade: os animais em cativeiro formaram a semente para a reintrodução. Ele carrega 66 cromossomos, mais do que os 64 do cavalo doméstico, marcando uma linhagem selvagem distinta, em vez de ser um ancestral direto. Curiosidade: essa diferença cromossômica orienta o planejamento de conservação. Seu habitat é a vasta estepe mongol e as planícies semiáridas, onde invernos frios se encontram com verões escaldantes, pouca água e gramíneas esculpidas pelo vento que moldam o dia a dia deles. Eles pastam em gramíneas e arbustos pela estepe, e, nas secas, passam a folhagens mais duras. Bebem de riachos rasos ou de água de degelo, e nos invernos gelados, conseguem conservar água. Uma manada típica é liderada por um garanhão dominante que protege as éguas e os potrinhos, enquanto os machos mais jovens formam grupos de solteiros. Os laços sociais são fortes, com escovação mútua e vigilância compartilhada. O acasalamento geralmente ocorre no final da primavera, com uma gestação de cerca de 11 a 12 meses. Um potro nasce na primavera, fica de pé em cerca de 1 hora e mama desde o primeiro dia. Os potrinhos formam laços bem fortes com as mães, começam a beliscar a grama em poucos dias e praticam galopes curtos para ficar bem pertinho do rebanho, enquanto aprendem habilidades essenciais para encontrar alimento e para se manter seguros. Por volta de 6 a 12 meses, o desmame ocorre à medida que os potros passam a pastar cada vez mais sozinhos e vão se juntando a subgrupos, desenvolvendo habilidades para a migração, para os deslocamentos sazonais e para a segurança do grupo. Os lobos são os predadores principais das estepes, espreitando potrinhos e indivíduos isolados. Urso e aves de rapina podem caçar filhotes em invernos mais difíceis, mas rebanhos atentos ajudam a reduzir o risco. Os esforços de reintrodução começaram na década de 1990, no Parque Nacional Ustai, na Mongólia, transformando populações criadas em cativeiro em populações selvagens estáveis. Este projeto mostrou-se adaptável, com rebanhos tomando forma, a expansão de seus territórios e lições de manejo da vida selvagem sendo ensinadas. Hoje, populações existem em reservas protegidas de estepes, e em locais de reintrodução na Mongólia e nas regiões vizinhas, somando várias centenas na natureza e outras centenas em programas de conservação gerenciados. Essa constituição robusta, com pernas firmes e uma crina ereta, ajuda a resistir aos invernos frios e a atravessar terrenos acidentados em alta velocidade. A pelagem costuma apresentar uma faixa dorsal escura e patas mais claras. O padrão de desgaste dos dentes é de coroa alta, ideal para pastar entre gramíneas e arbustos das estepes. Esse desenho dental facilita a moagem eficiente ao longo dos anos, mesmo com as mudanças sazonais na dieta. Nas vastas estepes, a vida típica varia entre 15 e 20 anos. Em reservas protegidas ou em cativeiro, os indivíduos costumam alcançar entre 25 e 30 anos. Você sabia que a pelagem varia de marrom acinzentado escuro a cinza pálido, muitas vezes com uma risca dorsal escura característica e marcas nas patas que ficam mais escuras no inverno? Curiosidade: a cor ajuda na camuflagem entre as gramíneas que balançam a cada passo. Os sinais vocais incluem relinchos, níqueres, gritos suaves de saudação e latidos curtos, que transmitem alarme, tranquilidade ou cumprimento entre os membros do rebanho, fortalecendo os laços em vastas paisagens ventosas todos os dias.
Ao longo do ano, bandos desenham grandes arcos pela estepe para seguir a alimentação, migrar com as chuvas sazonais e se adaptar às fontes de água que vão mudando. Seus movimentos moldam como as paisagens se recuperam entre uma manada e outra. Pressões humanas um dia as levaram à extinção na natureza. Hoje, programas de conservação unem ciência à gestão comunitária para proteger os hábitats, resistir à caça furtiva e fortalecer a reintrodução na vida selvagem. O pastoreio deles ajuda a moldar a dinâmica das pradarias, evitando o crescimento fora de controle e estimulando a diversidade de plantas. Suas trilhas criam microhábitats, e as sementes passam pelo sistema digestivo, ajudando a distribuir as plantas por áreas amplas. Eles não são os ancestrais diretos dos cavalos domésticos modernos, mas continuam sendo o parente selvagem mais próximo, abrindo uma janela para entender os progenitores selvagens e as adaptações que moldaram a domesticação dos cavalos. Hábitats fragmentados ameaçam a conectividade entre os lugares por onde a vida selvagem se desloca. Corredores ecológicos e cooperação transfronteira ajudam a manter a diversidade genética e a permitir que os animais se dispersem com segurança por diferentes paisagens. Manter fontes de água e áreas sazonais protegidas é fundamental para a sobrevivência. Equipes de genética da conservação trabalham para evitar a consanguinidade, gerenciar linhas fundadoras e coordenar o intercâmbio internacional de indivíduos, a fim de manter populações saudáveis em reservas naturais ao redor do mundo hoje, garantindo a resiliência a longo prazo. Esta espécie notável recebe o nome de Nikolai Przewalski, um explorador polonês do século XIX, que descreveu pela primeira vez o cavalo selvagem na Mongólia, chamando a atenção de todo o mundo para a sua situação. Pesquisadores estudam o comportamento, a genética e a ecologia para orientar a proteção de habitats e programas de reprodução. Passeios de divulgação ao público e ciência cidadã aumentam a conscientização e o apoio a este sobrevivente icônico. Os esforços de reintrodução hoje abrangem vários parques na Mongólia, na Europa e em partes da Ásia, com rebanhos separados se formando em Rustai e, ao longo dos anos, estabelecendo populações selvagens estáveis. Eles recebem o nome científico Equus ferus przewalski, refletindo seu status como subespécie de cavalo selvagem, com a grafia preservada em registros científicos e relatórios de conservação. Como símbolo da natureza selvagem da Mongólia, esses cavalos inspiram a arte, o turismo e o orgulho nacional, lembrando a todos que existe um frágil equilíbrio entre cultura, terra e a sobrevivência dos animais. Eles atuam como indicadores da saúde das pastagens. Populações estáveis refletem ecossistemas resilientes, enquanto quedas alertam para a degradação do habitat e para o estresse climático na frágil estepe da Mongólia. As mudanças climáticas e a fragmentação dos habitats ameaçam as rotas migratórias e o acesso à água. Por isso, é essencial continuar o monitoramento, restaurar os habitats e promover a cooperação transfronteiriça para que os refúgios permaneçam conectados em todo o mundo. Fato final: a resiliência, a colaboração internacional e a ciência em conjunto mantêm viva essa linhagem selvagem, que prospera em áreas protegidas e inspira novas gerações a proteger as estepes da Mongólia e todos os seres que nelas habitam. Obrigado por assistir. Rastreamos a origem, o habitat, os predadores e o parto dos potros, terminando com uma nota de esperança sobre a conservação em curso e a promessa de um futuro mais selvagem.